toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 18. Segundo livro que conta a história dos reis, no capítulo de número 18, a partir do verso de número 1. Segundo livro dos reis, no capítulo de número 18, e a partir do verso de número 1. Amém? Os irmãos encontraram? Leiamos, diz assim: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Amém? Ezequias, rei de Judá, era filho de um homem, de um outro rei, obviamente, chamado Acás. Porém, Acás não havia sido um bom exemplo de homem de Deus. Ele foi um dos reis mais maus que houve em Israel. Ele era extremamente mau, Acás. Acás levou o povo à idolatria. Tanto que nós percebemos na leitura que eles ainda continuavam idolatrando. Aí vem o rei Ezequias, e a Bíblia nos fala que ele fez o que era reto, no verso 3, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Na verdade, ele era descendente de Davi, mas o pai dele, físico, era o Acás. Hoje em dia, nós percebemos uma dificuldade, nossa mesmo, né, de confiar em instituições, em governo, em pessoas. E às vezes usamos essas coisas como desculpas. O Ezequias tinha tido um pai péssimo como exemplo, mas ele foi buscar numa outra pessoa, no caso aqui o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. O Ezequias foi buscar neste homem um exemplo para seguir. Ezequias olhou o exemplo do rei Davi, um homem que foi chamado pelo próprio Deus segundo o coração de Deus. Talvez você tenha perto de você maus exemplos.
Talvez você tenha perto de você um cristão que não é um cristão segundo a Bíblia. Mas você pode buscar, talvez distante de você, na Bíblia, homens que foram exemplos para nós, porque a palavra de Deus diz que tudo que aqui foi escrito como exemplo, foi escrito como instrução para nós a ser seguido. Então nós vemos aqui que um rei que tem bem perto de si um pai, quem é o filho? Qual o filho muitas vezes que não quer imitar o seu pai? Desde pequeno nós vemos as crianças que se vestem como o pai, que falam como o pai. Se você observar, as crianças sorriem como o pai, elas gesticulam como seu pai. E nós vemos aqui que o Ezequias tinha um pai físico, um exemplo negativo. Mas ele não se apegou ao exemplo negativo. Ele não se fundamentou no exemplo físico perto dele, algo que era palpável. O Ezequias, ele começa a fazer uma reflexão, ele dá uma demonstração do versículo de número 1 até o versículo de número 4, nós podemos dizer que o Ezequias está numa atitude de arrependimento por tudo aquilo que a nação vinha fazendo, pela idolatria, pelo pecado. Ezequias se arrepende de tudo aquilo, e ele manda derrubar o poste ídolo. Ele começa uma restauração na política. Ele faz reformas religiosas e políticas no seu país, na sua nação. Nós vemos essa história aqui sendo contada no segundo livro dos reis, mas ela é também contada lá no livro das crônicas. E lá talvez a gente encontre mais detalhes das atividades, das atitudes do Ezequias. Mas o que eu quero deixar aqui para nós é o que está no verso de número 5. Quero trazer isso para nós nesta noite. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante. O Ezequias, ele começa a passar depois, na sequência você vai ver, vem vindo um homem chamado Senaqueribe, que vem guerreando contra todas as nações ao redor. Esse Senaqueribe, no verso 3, fala assim, ó, no ano 14º do rei Ezequias, versículo 13 aí, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. O reino de Judá já estava sendo tomado por Senaqueribe. O Ezequias está em Jerusalém. Ele está sitiado numa cidade. As demais cidades já estão sendo tomadas, já estão sendo rendidas por Senaqueribe. E ele, Ezequias, decide confiar no Senhor. O que você precisa, querida, querido, talvez os problemas estejam chegando perto de você, talvez a guerra esteja chegando no seu quintal, talvez os problemas estejam batendo na sua porta, mas o que nós precisamos é decidir, como Ezequias decidiu, confiar no Senhor. O que nós precisamos, querido, é como eu disse, às vezes para nós, diante de tanta falta de poder confiar em pessoas, em instituições, em governos, nós às vezes nos abalamos e perdemos a decisão de confiar no Senhor no meio da dificuldade, no meio da luta. Às vezes, quando os problemas batem na nossa porta, nós achamos que nós temos que resolver com a nossa força, com a nossa capacidade. Esse Ezequias
Lá no livro de 2 Crônicas, ele vai dizer, vai chamar o seu povo, vai chamar a cidade, vai chamar Jerusalém e vai dizer, com ele, com Senaqueribe, que tem um exército de milhões e milhões de homens, 185 milhões, com ele está o braço de carne, mas conosco, igreja, está o Senhor para nos ajudar. Essa frase veio desse homem Ezequias. Essa frase veio de um homem que estava sitiado, de um homem que a sua cidade, a única que ainda não havia sido tomada pelo inimigo. Mas ele se mantém na posição. E no verso 6 diz assim, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo. Houve uma continuidade. Ele não se apegou a Deus por um momento porque estava com uma enfermidade. Ele não se apegou a Deus por um momento porque estava com uma crise financeira. Ele não se apegou a Deus por um momento porque estava na crise no casamento. Ele não se apegou a Deus por um momento porque estava com problema com seus filhos. Ele não deixou de seguir o Senhor. Isso quer dizer permanência, isso quer dizer continuidade. Ele decidiu permanecer confiando no Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor enviou uma palavra para ele e disse assim: nenhuma flecha será lançada contra esta cidade. Amados, o poder que existe a confiança em Deus, a fé inabalável no Senhor. O que nós precisamos, queridos, às vezes é difícil mesmo, acha que não era difícil para ele. Quando os homens vêm e falam, Ezequias, um exército incontável vem contra nós. Acha que não era difícil para ele? Acha que não era apavorante para ele? Todas as cidades de Judá já haviam sido tomadas por Senaqueribe. Ele afrontava Deus, ele afrontava Ezequias, mas ele decidiu. O que você precisa nesta noite, o que eu preciso nesta noite é decidir não deixar de seguir o Senhor em confiança, em fé, que nós possamos, queridos, como esse homem. Porque, verso 6, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Assim foi o Senhor com ele. Assim como? De que maneira? Como o Senhor foi com ele, igreja? Como você deseja, como você está imaginando aí que você quer que o Senhor seja com você? Você quer que o Senhor abra as portas da bênção para você? Você quer que o Senhor faça o que por você nessa noite? Mas você precisa dar um passo de confiança. Você precisa decidir, confiar, entregar tudo o que você tem, toda a sua vida, todos os seus problemas, todas as suas fraquezas. E também tudo que você tem de bom, toda a sua alegria, toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua disposição, toda a sua confiança. Não adianta confiar em instituição financeira, não adianta confiar em instituição jurídica, não adianta confiar em instituições sociais. O que adianta? O que resolve, o que faz diferença na vida da igreja, o que faz diferença na vida do povo, o que faz diferença na nossa vida, queridos, é saber em quem nós temos confiado. Uma vez,
Josué se deparou num conflito com seu povo. E o povo estava confuso. E o povo estava querendo se rebelar. E aí o Josué chegou para aquele povo e disse: decidam! A questão é decidir, queridos. A questão é decidir. Você é que pode decidir. É uma questão de escolha. Essa semana, um jovem, um irmão, ele fez um desabafo. E ele disse, estava pedindo perdão pelo que ele sentiu. E ele disse a seguinte coisa. Ele disse: eu vinha falando com a minha esposa. Já estou cansado de igreja, casa, casa, igreja, serviço, serviço, casa, igreja. Estou cansado. E aí eu comecei a pensar, depois comecei a refletir nisso, isso, né, mexeu comigo, porque eu fico triste quando eu ouço um relato dessa forma. Porque Deus, às vezes nós tratamos Deus como algo à parte da nossa vida. Como uma escola que nós temos um prazo certo para você começar. Eu começo na educação infantil e vou até a faculdade. Acabou, eu não vejo a hora. Eu vejo tanta gente comemorando, estou formado, estou isso, aquilo, graças a Deus. É verdade, maravilha. Às vezes nós encaramos a igreja, encaramos a vida com Deus dessa maneira. Uma hora vai acabar. Não vai acabar. Nem aqui, porque continua lá. Então, aí eu fiquei pensando, eu falei assim, será que alguém já falou assim, estou cansado de respirar. Respirar todo dia. Estou cansado de respirar de manhã. Estou cansado de ter que respirar à tarde. Eu estou cansado de ter que respirar de noite. O tempo todo respirando. Será que alguém fala, estou cansado de todo dia ter que almoçar. Não aguento mais almoçar todo dia. Nós encaramos a igreja, estou cansado de igreja. Todo dia, toda quarta, toda sexta, todo domingo. Porque encaramos algo fora da nossa vida. Deus está fora da nossa vida quando nós pensamos dessa maneira. Se Deus fizer parte da sua vida, como faz respirar. Se Deus fizer parte da sua vida, como faz se alimentar, nós não nos cansaríamos de ter que estar em comunhão com os irmãos. Nós não nos cansaríamos de vir aqui aprender. Nós não nos cansaríamos de vir à igreja para ouvir, para louvar, para adorar ao Senhor. Quando eu me canso disso, isso não faz parte da minha vida, isso não é essencial para mim. Mas quando Deus é essencial para você, como o ar que você respira, isso não é um fardo, isso não é canseira, isso é a alegria. Quantas vezes nós vemos no Facebook e nas redes sociais alguém escrevendo, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Quer dizer, a pessoa gosta de viver. Nós gostamos. Mas que nós possamos também ter prazer. Davi disse, alegra-me, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Quantos de nós podemos falar que isso é uma alegria? Quantos de nós podemos dizer que isso é um prazer? Fazer a vontade de Deus, estar aonde Ele quer que nós estejamos, estar com Ele em qualquer lugar. Quantos de nós, queridos?
Ezequias decidiu confiar no Senhor. Ezequias decidiu andar com o Senhor. Ezequias decidiu seguir o Senhor. Não deixar de segui-lo. Às vezes nós estamos tristes. Acontece um problema na nossa vida. A primeira coisa que a gente faz é: não vou para a igreja. Às vezes nós perdemos o emprego. A primeira coisa que a gente faz é: não vou para a igreja, eu estou triste com Deus. Às vezes a gente fica doente e não vem para a igreja. Aonde é o lugar de nós buscarmos a cura? É Deus. Aí nós cantamos, né? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Será que na prática? Olha, tem um problema insolúvel. Deus não está resolvendo para mim. Eu vou na outra igreja. Ué, é a igreja ou é Deus? Porque o Ezequias, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, assim foi o Senhor com ele. O que faz o Senhor ser contigo? O que faz o Senhor não te deixar? O que faz o Senhor estar com você em todo momento é quando você decide se apegar ao Senhor. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, ele lograva bom êxito. O sucesso vem de Deus. O sucesso, a bênção, vem do Senhor. Quando nós decidimos não deixar de segui-lo. Aconteça o que acontecer, querido, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus e Ele vai curar. Se Ele não curar, você vai lá encontrar com Ele. Morre. De um jeito ou de outro, nós teremos um encontro marcado com Ele. Todos teremos. Os que vão com Ele e os que não vão, mas todos terão. Então, não tem como fugir. O Ezequias teve a palavra do Senhor: nenhuma flecha de Senaqueribe vai entrar nesta cidade. Nenhuma flecha do mal, nenhuma investida contra a sua vida vai chegar na tua casa quando você decidir seguir ao Senhor, quando você se apegar ao Senhor com confiança total, incondicional. Nós somos cheios de condicionais, queridos. Às vezes nós não falamos com a nossa boca, mas falamos com as nossas atitudes. Às vezes nós nos pegamos saindo da nossa casa e pensando: se Deus não falar comigo hoje, se Deus não resolver o meu problema hoje, se Deus não fizer isso, aquilo hoje, somos cheios de si. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo meu Deus. Ele é o seu Deus, querido? Ele é o seu Deus, querida? Meu Deus. Nenhuma flecha era atirada em Jerusalém. Ezequias foi um padrão de confiança. Ele é um padrão de um homem que confiou em Deus. Se você quer um exemplo para seguir de confiança, querido, não olhe para o seu irmão do lado. Se você quer um exemplo de um homem e uma pessoa que confiou em Deus, olhe para Ezequias nessa noite. Você pode fechar o seu olho e abaixar a sua cabeça.
o conflito, a guerra, as lutas não afetaram a confiança de Ezequias.